Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo novamente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa nona videoaula do curso básico de Java. Já temos aí 8 videoaulas para trás, abordando conceitos básicos envolvendo o Java. E agora vamos para a nossa nona videoaula, onde a gente vai começar efetivamente a falar de orientação a objetos, ok? Bom, como eu já disse anteriormente, a gente não vai entrar em muitos conceitos, tá? A ideia dessas aulas é serem bem práticas, abordarem na prática os conceitos. Então a gente não vai ficar aqui falando muito do que é, da história, enfim, não é essa a ideia. Bom, vamos lá, mãos à obra. Partindo do nosso projeto, tá? Então quem já chegou agora nessa videoaula aqui, saiba que tem mais 8 videoaulas para trás. Então a gente já construiu alguma coisa, já vem trabalhando em alguma coisa, tá? Então vamos lá, assista as outras aulas e depois assista essa daqui. Primeira coisa que eu vou fazer, essa classe treino aqui, eu vou apagar, tá? Vou tirar ela. Ok. E vamos ficar só com a classe Java básico, que é o nosso projetinho que a gente criou. E vamos partir daqui, ok? Muito bem. Bom, vamos lá, pessoal. Orientação a objetos. Java é uma linguagem orientada a objetos. E a orientação a objetos é um paradigma, ok? De programação. Então a gente vem, para quem vem aí do Pascal, do C, né, que são linguagens estruturadas, não está acostumado a trabalhar com objetos. Né? E nas linguagens orientadas a objetos, o foco, né, da programação são os objetos. Né? E qual é a ideia dos objetos? Assim como na vida real, cada objeto tem uma função específica. Por exemplo, um objeto espelho serve para refletir. Um objeto copo serve para armazenar algo. Né? Um objeto bola de futebol serve para rolar. Né? O objetivo da bola é rolar. O que as pessoas vão fazer com ela é outra história. Mas a finalidade dela é rolar, ok? A bola, qualquer bola, né? Então, cada objeto, vamos pegar aqui a bola até como um exemplo. A bola, ela é um objeto que foi feito para rolar, ok? E dependendo do motivo com o qual você vai utilizar esse objeto, essa bola, ela tem que seguir algumas especificações. Então, por exemplo, eu tenho uma bola de futebol, eu tenho uma bola de basquete, eu tenho uma bola de vôlei, eu tenho uma bola de tênis, eu tenho uma bola de ping-pong. Enfim, são várias bolas que a gente tem no esporte, né? Então, para quem pratica pilates aí também, tem aquelas bolas lá do uso de pilates. Enfim, são várias bolas com vários objetivos. Então, a bola de futebol ela tem que ter um determinado diâmetro, ela tem que ter um determinado peso, ela tem que ser feita de um determinado material, ok? E aí, o uso desse objeto vai ser feito por um outro objeto, que é o objeto homem, o objeto pessoa, certo? Então, dependendo do que essa bola permite fazer, do que esse objeto bola expõe para que seja feito, então o objeto homem vai poder utilizar exatamente só o que ela expõe. Né? Então, se a bola de basquete, a bola de futebol, a bola de tênis, a bola, enfim, ela não expõe aí, ela não oferece para as pessoas vamos dizer, armazenar algo, assim como o copo tem, então você não pode armazenar algo nela, porque ela não te oferece isso. Tá? Então você só pode utilizar aquilo que esse objeto te oferece. Tá? Muito bem. Então, entendido que é um objeto, aqui na programação, o objeto ele faz exatamente isso. Ele oferece alguma coisa para que quem vai utilizá-lo possa fazer uso. E quem que utiliza os objetos? Os próprios objetos. Então, um objeto utiliza outro objeto, um objeto utiliza outro objeto. É assim que funciona. Então, essa troca de informação entre esses objetos, isso é feito através de mensagens. Um objeto envia e recebe mensagens de outro objeto, e aí eles passam a se relacionar. Um objeto também pode ser composto de outros objetos. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar o livro... Olha que interessante, a gente pega um objeto chamado página, ok? O que é uma página? Normalmente, página ela é composta
de uma série de texto, né, de inscrições, e normalmente ela deve fazer parte de um conjunto de outras páginas, né? Porque senão, se você pega um pedaço de papel aleatório, não dá para dizer que isso é uma página, a gente pode dizer que é um pedaço de papel. A página normalmente ela faz parte de um outro objeto, ela faz parte de uma revista, ela faz parte de um livro, ela faz parte, enfim, de um outro objeto que a contém, né? Então, o livro, que é um objeto, ele possui um outro objeto chamado página. Na verdade, ele possui vários objetos chamados páginas, né? Então, cada página é um objeto. Isso também é um outro conceito interessante. Você não pode entender que uma coleção de objetos é um único objeto. Não. Tá? Uma coleção de objetos são vários objetos independentes. Ok? Então, quando você tem lá um sistema que tem uma lista de clientes e você tem 100 clientes cadastrados, cada cliente daquele é um objeto à parte. Tá certo? Muito bem. Esses objetos no Java, eles são armazenados em memória, tá? Na memória do computador. Lembra quando a gente falou de objetos primitivos, que eram armazenados em memória também, porém em cópia, né? Cada objeto gerava um espaço de memória, e se eu jogo um objeto dentro de outro, ele joga a cópia do seu valor para o outro objeto. A cópia de uma variável para outra variável, e assim cada variável vai ter o mesmo valor, porém se uma for alterada, ela é alterada somente ela, a outra não é alterada. Agora, em caso de objetos, não. Objetos ele é salvo em memória por referência. Então, quando eu crio um objeto no meu sistema, eu estou criando a referência, tá, de um objeto na memória. Então, essa variável que eu criar, ela vai representar aquele objeto que foi criado, a referência daquele objeto. Se eu crio uma outra variável, ela também pode representar a mesma referência daquele objeto. Então, funciona como se vamos dizer assim, eu tenho um personagem, tá, chamado Batman, ok? Batman é o que? Um personagem. Quantas pessoas interpretam o Batman? Várias, né? Já saíram vários filmes do Batman, vários atores interpretaram o Batman, né? A partir do momento que um ator chamado, por exemplo, João, interpreta o Batman, e um ator chamado Paulo interpretam o Batman, ambos, João e Paulo, estão interpretando um único personagem, que é o Batman. Então, a partir de amanhã, decidem que o Batman não tem mais aquela máscara, o João e o Paulo, ambos, perderão a máscara também, porque eles estão representando um único personagem. O que muda no personagem, muda nos dois atores que estão personificando esses personagens, ok? Então, os atores aí eles estão fazendo o papel de variáveis e o personagem o papel do objeto em si, ok? Então, é assim que funciona. A gente vai ver isso na prática depois, vai ficar mais claro o entendimento. Mas já entendam que um objeto ele é armazenado em memória por referência. 30 variáveis podem se referenciar a um único objeto. Esse objeto mudou, as 30 variáveis vão mudar também. Muito bem. Legal, então já sabemos o que é um objeto e a programação orientada a objeto vai trabalhar com esses objetos. Um objeto vai se comunicar com outro objeto. Cada objeto tem uma determinada função específica. Muito legal. Ok, então, quando eu vejo aqui no meu código Public Class Java Básico, eu já sei que Java Básico é um objeto, certo? Errado, tá? Por que errado, professor? As classes não são objetos? Não necessariamente, ok? Classes e objetos são coisas diferentes. Então, primeiro você precisa entender o conceito de objetos, que já entendemos. Depois precisamos entender o conceito de classes. E o que nós vamos fazer agora, inclusive. Então, vamos lá. Quando você precisa, por exemplo, pegar algo, tá? Vamos dizer que você precise pegar o seu caderno. O caderno não é um objeto? Ok. Você consegue manipular esse objeto? Sim. Consegue segurar o caderno, consegue passar as páginas do caderno, consegue escrever no caderno, ok? Muito bem, ótimo. Isso
porque ele é um objeto. Ou seja, então a conclusão que nós temos é que na linguagem de programação orientada a objeto, para que a gente consiga fazer com que o objeto faça algo para nós, ele tem que ser necessariamente um objeto. Ok. Agora veja bem, como que eu faço para criar um objeto? Eu posso aqui idealizar um objeto. Poxa, eu queria um objeto que fizesse o seguinte, que eu passasse um parâmetro para ele e ele escrevesse alguma coisa na tela. Tudo bem, você acabou de pensar em um objeto. Mas como que você faz esse objeto existir na programação? Para que você faça um objeto existir, você tem que projetar esse objeto. Você tem que dizer exatamente como você quer que ele reaja e como você quer que ele seja. Esse projeto, é o que vai fazer com que esse objeto depois ganhe vida. Se você não fizer isso, esse objeto vai ficar só na sua mente, na sua cabeça, e nunca vai existir, nunca vai funcionar. Então, para que uma linguagem de programação possa criar esse objeto que você imaginou, você precisa dizer para ela o seguinte: olha, eu quero um objeto com esse nome, esse objeto tem que ter essas e essas e essas e essas variáveis que nós vamos ver que serão atributos, e eu quero que esse objeto tenha esse comportamento, que nós vamos ver que são métodos, e eu quero que esse objeto possa ser herdado, que esse objeto possa ser instanciado, que esse objeto, enfim, alguns termos que a gente vai aprender mais para frente. Então, você tem que dizer isso para a linguagem de programação. E como que a gente diz isso para a linguagem de programação? Através de um projeto. Ou seja, nós temos que criar um projeto de objeto. E como que chama os projetos de objeto? Classes. Ok? Então, uma classe é justamente onde a gente escreve tudo que um objeto tem que ser e fazer. A partir do momento que isso está escrito, na hora que você quiser usar esse objeto, você vai usar uma palavrinha mágica que a gente vai aprender, que é o new. Aí a linguagem o compilador vai criar o objeto para a gente, e a partir do momento que ele criou, a gente já consegue utilizar tudo que ele está disposto a fazer. Perfeito? Então a classe é o quê? A classe é o projeto do objeto. Tá? A classe, é muito comum quem está começando a confundir classe com objeto, tá, gente? Mas o importante é que você tenha esses conceitos na mente. Classe é o projeto do objeto, é onde eu escrevo o que o objeto tem que ser. Eu não consigo manipular a classe, eu não consigo fazer com que classe faça nada para a gente. A classe é só um local onde você descreve como vai ser seu objeto. Para que isso funcione, para que ele faça alguma coisa para você, ele tem que ser um objeto instanciado. Então vamos lá, vamos na prática. Primeiro, a gente tem aqui uma classe chamada Java. Como é que cria uma classe? Já falamos no início, né? Basta ter a palavrinha class e o nome dessa classe. Ou seja, essa classe, amanhã ou depois, vai virar um objeto chamado Java básico, se ela for instanciada, ok? E nós vamos ver já já isso acontecendo. Public. Public, já vou falar já sobre Public. Public é uma diretiva de acesso, ok? À classe. Ou seja, esse projeto de objeto que eu estou fazendo, amanhã ou depois, eu quero que qualquer classe, que qualquer outro objeto, ok? Qualquer outro objeto, eu quero que acesse ele, tá? É isso que eu quero que aconteça. Então, se eu quero que um objeto qualquer, olha bem o que eu estou dizendo, um objeto qualquer acesse esse meu objeto Java básico que eu estou projetando aqui, então eu vou dizer que ele será public, ou seja, público. Okay? A partir do momento que eu faço isso, pessoal, qualquer objeto pode acessar o meu objeto. Tá? Então, esse public, essa diretiva de acesso, serve para isso. Outra diretiva de acesso que nós podemos utilizar, okay, é o abstract, que significa dizer o seguinte: esta classe será abstrata, ok? É uma classe, quando ela se transformar em objeto, ela não poderá ser instanciada. Nós utilizamos o termo abstract somente para trabalharmos com herança, tá? Então, essa classe, esse projeto de objeto, não vai virar um objeto físico, somente os descendentes dele. Mas nós vamos entender isso melhor mais para frente, ok? Outra diretiva é o final. Então, uma classe pode ser final.
Isso significa que outras classes, isso aqui também só é utilizado com herança, tá? Significa que outras classes que forem descender desta não acontecerá, ok? Não poderá, porque uma classe ela pode ser herdada, menos as que são final, tá? Então todo objeto que for instanciado, que sua classe tiver a diretiva final, nenhum outro poderá herdar dele. Bom, acho que é o suficiente por hora, tá? Esses modificadores aí. Depois a gente vai ver na prática eles funcionando. Mas saiba que a gente pode alterar aqui a assinatura de uma classe, ok? Public. Muito bem. Então aqui eu criei, tá? Eu estou dizendo, vou criar minha classe, vou criar meu projeto de objeto aqui. E aqui dentro eu vou criar os meus atributos, meus métodos, né? E todo o código que eu quero que faça esse objeto funcionar futuramente, tá certo? Mas antes de falar disso, eu quero falar de pacotes, ok? Que são os packages. O que é um package ou um pacote? O pacote ele serve para estruturar o seu projeto, ou seja, toda classe ela fica dentro de um pacote. Nesse nosso caso aqui, pacote Java básico. O pacote pode ter o nome que você quiser, ok? Então, eu posso criar pacotes. Então, vou criar um pacote dentro desse pacote. Eu seleciono ele, botão direito, novo, pacote Java. Ou se eu quero criar um pacote dentro do projeto principal, novo, pacote Java. Nesse caso, eu vou criar um pacote padrão para nome de pacote, tá? Sempre letra minúscula, ok? E ele pode ser separado por pontos também. Então, eu posso criar, por exemplo, um pacote chamado Java básico, ponto, testes, ou teste. Então, eu acabei de criar um pacote chamado Java básico.teste, ou seja, eu vou olhar, já vou saber que ele se refere ao meu Java básico, o meu projeto, só que ele é o teste. Então, finalizo, ele não é simplesmente o Java básico. Eu acabei de criar outro pacote. Ele está cinza porque não tem classe aqui dentro ainda, tá? Mas eu posso criar. Ou seja, vou criar uma nova classe, né? Nós temos a classe padrão aqui, que é esse Java básico, que o próprio NetBeans criou para a gente, mas nós podemos criar as nossas próprias classes. Então eu venho aqui, eu quero criar um projeto de objeto que vai vir aqui dentro, uma classe, nesse pacote. Então, botão direito, novo, classe Java, e aí eu dou um nome para essa classe que eu quero. Então eu vou dar um nome aqui, por exemplo, vou criar uma classe chamada animal. Okay? Animal é muito bom para a gente entender todo o conceito de orientação a objeto, fica bem claro da gente trabalhar os conceitos aqui. Então, essa classe tá nesse projeto, localização pacote de código fonte, ok? Pacote Java básico.teste e o arquivo vai ser criado aqui nesse caminho. Então, finalizar. Ótimo, criou a nossa classe. Toda classe, quando é criada, ela vem com esses comentários, tá? A gente pode apagar isso aí, que não interessa pra gente. Muito bem. Então, olha lá. Agora, essa classe, veja bem, ela está em um arquivo.java. Tá? Nós podemos criar outras classes dentro do mesmo arquivo. Nada me impede de fazer isso aqui, ó. Class animal2, ok? Tá lá. Criei uma classe chamada animal2 dentro do mesmo arquivo animal. Só que isso vai confundir, né, pessoal? Isso aqui é problemático, não é bacana a gente, a não ser em situações muito específicas, mas não é legal a gente criar classes no mesmo arquivo que outras classes estão criadas, tá? O bacana é, para cada classe que você queira criar, você criar um arquivo .java, ok? Para representar a sua classe. Esse é o ideal. Então, nós temos um arquivo .java chamado animal.java e temos um arquivo .java chamado javabásico.java. Ok? Ótimo, maravilha. Esse de cima tem uma setinha verde, porque ela é a nossa classe principal, pois é a classe que tem o método main. Tá? Já falamos isso lá na primeira aula, o que é o main. Já expliquei por que ele existe, tá? Então, nós só vamos explicar agora, daqui para frente, o que é um método, e aí vocês vão entender que esse método aqui, o que ele já faz, né? Que já foi explicado. Mas assista a primeira aula que você vai entender o que o main significa. E aqui temos a classe animal, tá? Padrão, classe animal,
Só a classe aqui sem método, sem nada escrito. Então o pacote a que ela pertence e o nome dela. Aqui o pacote a que essa outra pertence e o nome dela. Tá? Então simples, básico, tá? Os pacotes então eles servem aí como um organizador de classe, eles funcionam como um separador, ou seja, é um contexto. Tá? Podemos entender que aqui é um contexto de objetos que vão estar aqui, aqui é um contexto de objetos que vão estar aqui. Então, por exemplo, eu quero ter um contexto de objetos que sejam somente animais aquáticos, por exemplo. Então, eu poderia criar Java básico.aquático, ou Java básico.animais.aquáticos. E aí dentro eu colocaria só animais aquáticos, ou seja, para não ficar separando, misturando tudo, tá? E aí vai entrar um conceito de contexto mesmo, que a gente vai entender mais para frente, que classes daqui não podem ver as classes dali, e tem toda essa preocupação, tá? Mas por hora é isso, tá? Então já entendemos aí o que é um objeto, que é uma classe, e aí na próxima aula a gente vai entender o que são, como é que a gente constrói efetivamente as classes e objetos. Aquele abraço, até a próxima aula.